Está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com muita informação de qualidade, um grande time de profissionais para trazer com credibilidade e informação para a sua noite. E eu tenho o privilégio de receber nesta noite o Dr. Marciano Nogueira da Silva, meu advogado, ele que atua na área do direito médico, na área tributária, uma ampla experiência, um currículo bem extenso, né? E tem destaque aí na área do direito tributário e também para o médico e na área da saúde. O motivo da escolha do tema, que é a importância da segurança jurídica na área da saúde, é para trazer para você, profissional da saúde, informações sobre a importância de um bom acompanhamento jurídico. Doutor Marciano, muito bem-vindo, um privilégio recebê-lo aqui na nossa bancada. Eu que agradeço inicialmente pelo convite, Paula. Agradeço você. É um privilégio estar aqui, né, tratando de um tema tão importante para a área da saúde. E aproveito para cumprimentar também, né, todos os espectadores que irão assistir esse podcast posteriormente. Muito obrigado. Doutor Marciano, você é daqui de Cuiabá? Conta um pouquinho da sua trajetória para nós. Vamos lá, é uma longa história. Me considero cuiabano já, mas não sou de Cuiabá. Eu sou do Ceará, sou do Nordeste. E Terra já boa. estou, terra boa. Uhum. E já estou aqui há mais de 10 anos, então me considero cuiabano já. E aqui foi aonde eu me formei, né? Onde a gente começou a atuação profissional. E aqui é onde a gente continua atuando e continuará atuando. Com certeza. Foi muito bem recebido aqui em Cuiabá, né? Tem conseguido aí crescer cada vez mais com a MNS Advogados, esse escritório que vem crescendo tanto, né, doutor? Graças a Deus, Paulo, a gente tem feito uma boa atuação, né? Tanto na área do direito médico e da saúde, quanto também na área tributária, né? Então, graças a Deus, a gente está com uma atuação bem consolidada hoje, não só em Cuiabá, mas no interior do estado e também em outros estados, né? A gente tem tido a oportunidade de também atuar em casos fora do estado também. Doutor, Graças a qual que é a Deus. importância dos contratos hoje na área da saúde, né? Tanto na relação entre clínicas, entre médico e pacientes, quanto isso pode resguardar ambas as partes? Perfeito. Quando a gente fala de contratos na área da saúde, né, a gente naturalmente remete à relação de médico-paciente, médico e clínicas, prestadores, né? E o contrato, Paula, ele é um instrumento que, na grande maioria das vezes, né, associado especialmente pelo leigo, né, como aquela coisa chata, burocrática, que ninguém entende nada, né? Mas, na verdade, o contrato ele tem que ser algo objetivo, claro, e ele é um documento de fundamental importância para trazer segurança jurídica para essas partes envolvidas nessa relação jurídica, né? E aí, quando a gente fala especialmente da relação médico-paciente em especial, né, que eu sempre costumo falar que o direito médico ele nasce a partir dessa relação elementar do médico com o paciente, né, que ele tem todos os demais desdobramentos, né? Então, o contrato ele é um instrumento de fundamental importância para regulamentar e a gente tem que ver esse contrato não como apenas algo burocrático, né? Apenas uma formalização. Ele vai muito além disso, né? E a gente vai tratar hoje justamente desses aspectos do contrato, né? O que a gente precisa observar no contrato, o que é de fundamental importância, quais os pontos que acaba trazendo mais litígio, né? Quando não observado nesse contrato. Então, eu diria que assim, o contrato ele é o documento basilar de qualquer relação jurídica aí, quando a gente fala do âmbito da saúde em especial nesse caso. Perfeito. Quais são os principais desafios hoje, doutor, enfrentados por profissionais da saúde, clínicas, né, em termos jurídicos, né? Quais são os casos mais comuns de litígio que Eu a gente costuma diria, ver? Paula, que o principal desafio hoje é gerenciar as expectativas do paciente, sabe? Porque às vezes tem pacientes que chegam com expectativa muito alta, às vezes até inatingível, né? Sim. E aí, assim, cabe o profissional gerenciar essa expectativa, né? Explicar o que é possível fazer, o que é possível atingir, né, através de um determinado procedimento, né? Porque deixando isso muito claro, né, e até através do próprio contrato, né, termo de consentimento, que a gente vai falar um pouco mais a respeito desse fundamental documento, né, para a proteção do médico e das clínicas, deixando isso muito claro, isso evita muitos desgastes, sabe, e até ações judiciais, né, porque pela nossa prática hoje na área, a gente observa que a maioria das ações ela está ligada a uma insatisfação do cliente
que não conseguiu atingir determinado resultado, certo? E aí a gente sabe que o médico, por mais que ele preste o melhor trabalho possível, né, aplicando ali toda a sua sabedoria, toda a sua técnica, né, tem coisas que saem do controle, né? Então, cada paciente, né, tem uma genética diferente, né? Então, as reações do corpo são diferentes, né, em cada paciente. Então, tem coisas que realmente fogem do controle. E deixar isso muito alinhado com o paciente, né? Trabalhar essa expectativa, né? Explicar as implicações que pode advir desse procedimento, né? Eu acho que assim é fundamental e a gente vê como sendo um grande desafio, né? Porque a maior parte dos litígios está ligado a isso. Uhum. Perfeito, doutor. Estruturação de contratos médicos, né? Um ponto assim crucial. Quais são os elementos que o doutor considera essencial para um contrato médico, doutor? Desde a definição desses serviços, direitos, deveres, as cláusulas fundamentais para evitar esses litígios. O que o doutor considera assim crucial num contrato médico? Perfeito. No contrato médico, em especial o contrato da relação entre médico e paciente, certo? É fundamental observar, né, o objeto do contrato, né? Então, discriminando muito bem qual o serviço que vai ser prestado, certo? Se está incluso retoques, manutenções, né? Então é importante deixar isso muito especificado, muito claro, né? Para não gerar divergências posteriores, né? Então, assim, quando fica tudo muito esclarecido no contrato, o que está incluso, né, naquela prestação de serviço, então isso evita muito desgaste lá na frente, né? Uma outra questão que tem que ser bem trabalhada, né? A questão do pagamento, forma de pagamento, né? A própria responsabilidade, né, do médico, né, o que lhe compete ali naquela prestação de serviço, e não só a responsabilidade do médico, algo que é muito importante, a responsabilidade do próprio paciente, né, que o contrato ali, durante a elaboração desse contrato, é o momento para fixar ali eventuais condutas que esse paciente precisa adotar num pré e pós-procedimento, né, porque a gente sabe que a conduta do paciente em muitos tipos de procedimento, ela está diretamente ligada ao resultado daquele procedimento, né? Sim. E aí, muitas vezes, não é possível atingir esse resultado esperado por conta, às vezes, que o paciente deixou de adotar determinadas condutas que foi indicado pelo médico, né? Então, se isso está no contrato, isso pode ser, inclusive, objeto de uma rescisão contratual, se o paciente não obedecer, não cumprir determinados A questão requisitos. do pós-procedimento, cuidados pós-operatórios, por exemplo. É importante o médico deixar isso bem claro, porque tem algumas condutas que são essenciais que o paciente tenha para que haja um sucesso desse procedimento, né, doutor? Perfeitamente. E aí o contrato é um instrumento correto para deixar isso bem fixado, certo? Porque aí, posteriormente esse resultado não é atingido, às vezes por culpa exclusiva do paciente, e o paciente muitas vezes tenta atribuir isso ao médico, né? Ao profissional. E aí, se você tem isso bem definido no contrato, né? Você pode simplesmente remeter ao contrato. Olha, na cláusula tal, a gente tem essa previsão que, se não fosse cumpridas determinadas condutas que não foram cumpridas, a gente poderia não atingir o resultado esperado, né? E aí você naturalmente consegue fazer a proteção desse profissional, né? Do ponto de vista cível, por exemplo, né? De uma futura indenização que poderia virar uma ação e etc. Né? Fala, quanto mais informações, quanto mais clara a comunicação, mais bem resguardado está esse profissional, né, doutor? Exatamente, Tem que Paulo. ser bem completo um contrato, né? Bem completo, tá? E assim, principalmente com linguagem clara, né? Sem muito juridiquês, sem aquela coisa, sem muito termo técnico, até mesmo da área médica, porque às vezes tem coisa que foge da compreensão, né, do leigo, e aí acaba que fica aquela coisa chata, que ninguém entende nada, né? E o contrato não tem que ser assim, né? Tem que ser um documento claro, objetivo, né, trazendo ali todas as responsabilidades, né, tanto do médico quanto do paciente. Uma outra cláusula que é de fundamental importância, a cláusula da rescisão desse contrato. Né? Em que hipótese esse contrato pode ser rescindido? Né? Às vezes por descumprimento
de determinadas obrigações que o paciente tem que seguir, né, condutas que tem que adotar e que deixa de adotar, né, o médico tem a liberalidade, até mesmo por uma questão de reputação, porque se o paciente não cumpre a parte dele, né, isso compromete o resultado final desse procedimento, que compromete a reputação do profissional. Né? Então, se isso está ajustado em contrato, o profissional tem, né, a total liberalidade de eventualmente rescindir esse contrato com previsão de multas e tudo mais, às vezes por descumprimento da outra parte. Mas isso precisa ficar muito bem delimitado. Né? Uma outra questão que tem que ser muito bem observada também nos contratos é a questão do sigilo, né? O sigilo das informações. Né? Hoje a gente tem a lei de proteção de dados, né, que precisa ser respeitada, especialmente quando a gente fala da área da saúde, né, que trabalha com dados sensíveis, né, com informações sensíveis de pacientes. Então é de fundamental importância, né, observar essas adequações conforme a lei de proteção de dados, né, especialmente hoje, né, que a gente fala de prontuários digitais, né, telemedicina, né. Então assim é de fundamental importância ter elementos e estrutura, né, não só para colher os dados, esses dados sensíveis do paciente, mas principalmente para armazenar e ter claro também como que será esse compartilhamento dessas informações sensíveis, né, internamente. E aí é até fundamental, né, ter termo de sigilo entre os profissionais ali, entre os prestadores, né, porque eventual informação, né, sensível que venha a ser vazada, e hoje, né, com as redes sociais, tudo toma uma proporção muito rápida, né? Isso pode trazer uma grande responsabilidade para o profissional e para a clínica médica, né? Então, tudo isso são coisas que a gente, né, deixa muito delimitado, por exemplo, em um contrato. Exemplos de contratos importantes, né? Quais exemplos o doutor mencionaria sobre contratos entre médicos e clínicas, contratos de prestação de serviços em pacientes, contratos com fornecedores? Existe algum exemplo de contrato que o doutor gostaria de mencionar para nós? Vamos lá. Quando a gente fala de documentos essenciais, né, na relação especialmente médico-paciente, documentos essenciais, né? Eu costumo dizer que depois do advogado, o prontuário é o principal aliado do médico, né? Com Porque certeza. ali que está tudo discriminado, né? Como foi o procedimento, tudo. Então, qualquer A defesa ela é divergência embasada geralmente no no prontuário. prontuário, exatamente. Então, o pontapé inicial de qualquer defesa No prontuário. no âmbito médico é o prontuário médico. Então, precisa estar muito bem discriminado. E, em ordem de categoria, eu diria que um segundo documento aí seria o termo de consentimento informado. Né? Esse termo é de fundamental importância, é algo que assim, não pode faltar, né? Porque a gente já viu diversos profissionais, às vezes, serem condenados simplesmente por não ter o termo de consentimento. Simplesmente o profissional fez o procedimento, fez da melhor forma, não teve ali erro médico em razão de negligência, imprudência e imperícia, mas ele deixou de fazer o termo de consentimento. E por conta disso, por ser um dever do médico prestar todas as informações para o paciente, né, as implicações do procedimento, né, o resultado que pode atingir e etc., por ser um dever do médico, né, esclarecer tudo isso para o paciente e respeitar a questão da autonomia da vontade do paciente, né, é algo que precisa ser bem destacado nessa relação médico-paciente, e o paciente ele só pode expressar verdadeiramente a sua vontade com clareza das informações, né, do procedimento que será feito, as consequências que podem ter, para ele avaliar, né, se está disposto a eventualmente, né, correr um determinado risco ali, se vale a pena, se não vale, enfim, do ponto de vista dele, né? Sim. E aí simplesmente por não ter esse termo, o médico ele é condenado, né, na esfera civil a restituir o paciente simplesmente por não ter o termo. Então esse termo é de fundamental importância. E não é qualquer termo, né? Assim como o contrato não tem que ser qualquer contrato, não é qualquer termo, né? Esse termo ele precisa ser claro também, né? Sem muita linguagem técnica, né, que dificulta a Até compreensão. para não gerar uma ambiguidade, né, doutor? Tem que ser um Exatamente. termo Claro. com pontos bem claros para não que gere essa ambiguidade, né? Perfeitamente. E trazendo ali, né, qual o procedimento, porquê da indicação, né, quais os eventuais efeitos colaterais, né, daquele tratamento,
né, eventuais implicações que podem advir daquele procedimento, né, porque quando isso fica muito combinado, Paula, quando isso fica muito definido ali com o paciente, isso evita muita dor de cabeça lá na frente, sabe? Porque às vezes o médico, sei lá, faz uma cirurgia estética, né? E aí, às vezes fica uma cicatriz que o paciente não gostou daquela forma, daquela cicatriz. Só que isso já tinha sido avisado previamente. Falou, olha, pode ficar nessa cicatriz dessa forma, né? Se isso foi previamente combinado, né? Foi avisado e está em contrato, então fica bem mais fácil para resolver qualquer divergência que possa acontecer em razão da insatisfação do paciente, né, com um determinado procedimento. Então, por isso a importância desse termo, por isso a importância de um contrato bem elaborado, né, definindo, né, o objeto do contrato e as consequências e implicações que podem advir do procedimento. Agora vamos falar sobre proteção jurídica para clínicas e profissionais da saúde. A importância de ter uma equipe jurídica, né, doutor? Qual que é a importância da medida preventiva, como a revisão periódica de contratos, o treinamento das equipes para cumprimento legal? Como que a equipe jurídica pode instruir e atuar nesse ponto, que é tão importante? Perfeito. Com relação a essa questão da revisão periódica, né, a gente entende que é de fundamental importância, né, a revisão periódica de contratos, em especial, porque a área médica, em especial, é uma área muito dinâmica, não é, Paula? E assim, sempre tem atualizações, né, sempre tem aprimoramento de procedimentos, né, e aí o profissional ele vai evoluindo e esse contrato precisa acompanhar essa evolução, né? Então, o contrato ele precisa refletir, né, a prática, né, daquele profissional, daquela clínica, né, de modo que possa realmente trazer essa segurança que eles precisam, né? Porque às vezes por ser encarado como uma coisa burocrática, né, muitas vezes acaba sendo deixado de lado, né, e isso lá na frente pode trazer muitas complicações, né, e prejuízo mesmo, né, porque só o fato de você ter que contratar advogado para fazer defesa em processo, risco de indenização, né, e como eu estou falando aqui, muitas vezes o médico, mesmo tendo agido ali de forma técnica corretamente, às vezes responde por não ter cumprido o dever de informação corretamente, né? Que é explicar tudo do procedimento para o paciente e mais do que explicar, documentar, né? Porque precisa ter esses documentos para eventualmente, né, a gente trabalhar, comprovar e etc, né? Com certeza, com certeza. Garantias jurídicas para o profissional da saúde, né? Qual que é a cobertura de responsabilidade civil e como ter resguardado, né, em casos de denúncias ou ações judiciais, né? E também gestões de riscos jurídicos, doutor. Qual que é a importância do compliance jurídico, né? Desse acompanhamento jurídico? Perfeito. Ó, o compliance jurídico assim, é de fundamental importância para as clínicas e a gente tem percebido, né, uma crescente procura nesse sentido, em especial, eu falo de Mato Grosso, que é a nossa atuação maçante, né? Um compliance voltado, né, para a adaptação à Lei de Proteção de Dados, né, que é uma lei aí que está em vigência não faz muito tempo, né, e tem alguns estabelecimentos que ainda estão, né, em adequação, né. Isso é de fundamental importância, Paula, porque quando a gente fala de adequação legal da clínica, claro, além da questão de contratos, que é de fundamental importância, né, que é o que a gente está falando aqui, né, a gente passa por questão de política interna, né, a gente passa por regulamentações, né, da Anvisa, do próprio Conselho Federal de Medicina, enfim, toda a regulamentação que se aplica, né, à área. O jurídico, né, que faz um compliance, ele fica responsável por analisar, né, todo o contexto jurídico de legislação, né, para que a clínica ela esteja em conformidade com todas as normativas. E aí isso traz o quê? Traz tranquilidade e segurança. Porque... Então, compliance seria um acompanhamento integral da clínica, no geral, com tudo que envolve questões jurídicas, de regulamentação. Exatamente. Não só da parte contratual, mas toda a questão jurídica legal, certo? O compliance é justamente para que a clínica ela possa
está dentro de todas as normativas, certo? Que é aplicada para a área da saúde. Então, esse que é o objetivo do contrato. E aí passa, né, por essa questão de contrato, adaptação à lei de proteção de dados, né, como eu já falei, é uma coisa assim que é de fundamental importância para a área da saúde em razão desses dados tão sensíveis, né, que são tratados de pacientes. Então, isso é de fundamental importância. A gente fez, por exemplo, um trabalho, né, para uma determinada clínica que eles passavam ali no momento, na sala de cirurgia, os procedimentos que seriam feitos no dia, né? E aí discriminava o nome do paciente, o procedimento, né? E aquilo deixava exposto, né, para o paciente que entrava ali naquela sala de cirurgia e ficava vendo, né, o que os demais pacientes, né, fizeram ou iam fazer ali naquele dia, enfim. E aí isso, assim, é uma afronta direta, né, a essa questão da privacidade, a lei de proteção de dados, enfim. Então, a gente fez toda uma orientação, né, e aí tem que ser feitas as adaptações devidas, né, e às vezes são coisas que acontecem de prática do dia a dia que, às vezes, o profissional não se dá conta, né? Justamente por Verdade. desconhecer, não se dá conta que às vezes está fora O da médico não é normativa, obrigado né? a ter conhecimento jurídico, por isso que é importante ter uma equipe jurídica acompanhando, né? E eu vi que o Exatamente. compliance ele é um acompanhamento jurídico completo, seria ali uma parte que você estaria resguardado na questão de contratual, na questão de regulamentação, de boas práticas, né, doutor? Evitando algumas situações aí relacionadas a boas práticas, porque há uma instrução também com a equipe na condução desses pacientes, na questão do sigilo também de procedimentos. Exatamente, exatamente. Não, esse treinamento com a equipe é de fundamental importância, né? Porque eles precisam se adequar, né, a essas normativas, aos procedimentos que têm que ser feitos para atender, né, as regulamentações. Então, isso é de fundamental importância, né? Então, desde, às vezes, aquela situação, né, que o paciente chega e, às vezes, o atendente já está ali, já fala qual que é seu nome, como que é seu CPF, você ainda mora naquela rua tal, enfim, de modo que todos que estão em volta estão ouvindo aquilo ali, né? Uhum. Então, desde esse atendimento inicial, né, precisa ter esse cuidado com relação ao sigilo das informações do paciente, né? Até mesmo as questões de prontuário e toda a documentação médica que traz dados sensíveis, né? Perfeito. Mitos jurídicos, né, doutor? Algumas questões comuns. Doutor, posso usar um modelo pronto de contrato? Vamos lá. Essa é bem comum. Aham. A gente costuma falar que esses modelos prontos de contrato, eles são um pontapé inicial, certo? Eles é a base ali para você estruturar um contrato, para instrumentalizar uma relação jurídica. Porém, cada relação tem suas particularidades, né? Então a gente sempre recomenda, né, que seja que se busque, né, uma assessoria especializada para fazer os contratos, né, atendendo ali as práticas clínicas, né, daquela clínica, daquele profissional, Uhum. e principalmente, né, atendendo às particularidades de cada paciente, né, porque a gente sabe que cada paciente, né, tem suas particularidades, então isso também precisa estar previsto em contrato, certo? Então o contrato ele precisa ser de fato personalizado, certo? A gente está trabalhando, né, de uma relação médico-paciente, uma relação em que cada paciente tem suas particularidades e que precisam estar previstas em contrato. Então, um contrato genérico, né, não é o recomendável, certo? O recomendável é que, de fato, seja feito o contrato obedecendo às particularidades da relação jurídica, né? E aí o ideal se você costuma usar determinados tipos de contratos com recorrência, né, procura uma assessoria jurídica, faz um contrato padrão, certo? Um contrato bem amarrado para trazer de fato proteção para as partes, né? E a partir dali você vai ter a orientação onde que você precisa eventualmente mexer para um próximo contrato, certo? E aí fica mais fácil o trabalho do dia a dia. Com certeza. Como lidar com pacientes que não cumprem os termos acordados, doutor? Perfeito. Pode haver a quebra de contrato por parte do profissional? Pode haver, desde que haja previsão contratual. E aí a importância, né, de um contrato bem elaborado. Uhum. Porque se existe uma cláusula de rescisão aonde existe a previsão legal dessa rescisão em razão do descumprimento contratual por parte do paciente, o médico pode rescindir esse contrato sem nenhum receio, certo? Inclusive com a incidência de multa, né? Em razão
do descumprimento contratual por parte do paciente, né? Que aquilo que eu comentei no início da nossa fala aqui, é algo assim até para trazer, de alguma forma, preservar a reputação do paciente, desculpa, do profissional, né? Porque em muitos procedimentos o resultado ele está diretamente atrelado a determinadas condutas que o paciente tem que adotar. E se esse paciente não adota essas condutas, né, não toma as precauções devidas, o resultado não vai ser atingido. E às vezes ainda sai falando mal do profissional, né? Verdade. Então, por uma questão mesmo de reputação do profissional, né? Isso é Mas recomendável. acontece, né? Exatamente. A culpa sempre é do profissional. Quando ele não está resguardado juridicamente. Exatamente. O papel do advogado especializado, doutor, a gente sabe que é importante ter um advogado que, de fato, uma equipe jurídica que seja especializado nessa área, né? Uma área com muitas peculiaridades. Então, é importante, além de ter uma equipe jurídica especializada, também haver essa diferenciação entre os contratos verbais e escritos, né? Falo que uma palavra juridicamente ela não vale tanto como um contrato escrito, né, doutor? Exatamente, né? Embora o nosso ordenamento jurídico, né, ele fala que é possível o contrato verbal, Sim. né? Você faz um combinado verbal ali e esse contrato tem validade no mundo jurídico, né? Porém, a gente sempre orienta, né, que seja o contrato escrito, né, para fim de prova, se eventualmente tiver que discutir aquele contrato. Então, naturalmente, o contrato escrito ele tem um peso, né, Sim. muito maior e aí acaba trazendo mais segurança para todos os envolvidos da relação jurídica, né? Porque a segurança ela é não só para o médico, mas para o próprio paciente, né? Que sabe ali ao que está sendo submetido, né? Como que vai ser feito o procedimento, quais os riscos. Então, é segurança para todos os envolvidos ali, né? Então, quando a gente fala de um profissional especializado, é de fundamental importância para quem de fato pensa nos riscos, né, inerentes à atividade, porque por mais que a gente faça, Paulo, aqui é importante deixar claro, né, uma atividade preventiva, ninguém está isento, né, de uma ação judicial, de um processo ético, né? Verdade, doutor. Principalmente quando você lida, às vezes, com alto fluxo de pacientes, né? Então, isso é natural da atividade, né? Mas se você tem esse amparo, né, jurídico, né, com todos os termos que tem que ser feito, um contrato bem elaborado, né, enfim, com tudo que precisa ser feito, isso fica muito mais fácil, né, de você eventualmente tiver que responder um processo, fazer uma defesa bem robusta e se isentar de qualquer responsabilidade ética, qualquer responsabilidade civil, né? É de fundamental importância também a questão do seguro, né, de responsabilidade civil, né? A gente sempre recomenda, né, porque é uma atividade que o risco é inerente, né? Com certeza. É inerente da atividade, não tem muito para onde correr, né? É claro que quando a gente fala de responsabilidade do médico, a gente fala de uma responsabilidade subjetiva. O que é isso? Para o paciente, né, pleitear uma indenização em face de um médico, ele precisa comprovar que aquele médico agiu de forma culposa, né, com culpa, né, e que de alguma forma agiu com prudência, imperícia, né, para trazer um dano ali para o paciente, né. Então, é aquela responsabilidade que de fato tem que ficar muito clara a atuação, né, culposa do médico ali para provocar aquele resultado negativo. Doutor, como iniciar a regularização jurídica de uma clínica ou consultório? Bom, a regularização jurídica, eu diria que começa primeiro pela revisão dos contratos, né? O contrato que nós estamos falando aqui é a pauta da nossa conversa, né? É de fundamental importância, justamente por tudo que eu coloquei, né? Porque é ali que vai estar prevista todas, né, as obrigações, eventuais questão de rescisão, né? Como que fica, multa e etc, né? Então, essa questão da rescisão contratual que a gente falou, né, inicialmente, ela é de fundamental importância, até mesmo para que, essa cláusula de rescisão, até mesmo para que, eventualmente, o paciente ele tenha o comprometimento de adotar determinadas condutas, certo?
Porque ele sabe que se não adotar, vai ter uma previsão ali de uma rescisão do contrato, né? De uma multa que pode incidir nesse contrato, né? Então, a gente volta a essa ideia da elaboração do contrato. Então, eu diria que o primeiro passo, né, para uma regularização jurídica é a elaboração, primeiro, revisão dos contratos, certo? De modo a trazer essa proteção, essa tranquilidade que a clínica precisa, que o médico precisa, né? Com Essa certeza. tranquilidade E jurídica. também, assim, a forma de consultar, né, para poder evitar erros, né, doutor? Quanto mais amparado esse profissional está juridicamente, menos erros ali vão ser encontrados na parte jurídica, na parte contratual, que vão resguardar esse profissional, né? Quando tem uma equipe especializada que está ali fazendo esse acompanhamento, para evitar aí um futuro litígio, porque a gente sabe que quando você mexe com vidas, a área da saúde é uma área que ela se tornou um alvo, né, muito grande de processos judiciais. Exato, exato. E a gente tem muitos casos aí de repercussão nacional, repercussão estadual. Então, hoje, quanto mais bem amparado o médico está, melhor. A área da medicina, acho que é uma das poucas áreas que você não tem o direito de errar, né? Um erro Exatamente. custa uma vida. Então, é Exatamente. muito importante que o profissional ele esteja resguardado para definir junto com o paciente até onde vai o meu dever com você e onde Exata, começa o seu dever. exatamente. Então, por isso que essa assessoria jurídica ela é de fundamental importância, né? A gente fala que em muitas áreas o profissional ele consegue conviver com o erro, né? Uhum. Já na área médica, dependendo do erro, o médico tem que enterrar esse erro, né? Então, é muito complicado, né? E aí, essa importância de toda uma assessoria jurídica, né, disso que a gente está falando. Então, eu diria que essa regularização começa por a revisão dos contratos, né? Posteriormente, observar se essa clínica, se esse profissional, ele está adequado, ele está em condutas de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é de fundamental importância para esses profissionais, certo? A própria questão, né, tributária, né, que também é uma das searas da nossa atuação também, é de fundamental importância. Então, assim, quando a gente fala de regularização, a gente entra nessa parte do compliance mesmo para as clínicas médicas, que envolve toda essa análise do aspecto legal da clínica, né? Mas começaria pelos contratos, eu diria. Perfeito, doutor. Doutor, quero que o senhor faça um convite para o público, né? Entrar em contato com o auditório de vocês, pessoas que nos acompanharam aqui nesta noite, tanto os profissionais da saúde, né? Das mais diversas áreas, clínicas, hospitais, quem queira conhecer um pouco mais o trabalho da MNS Advogados, quem queira conhecer um pouquinho mais da assessoria hoje que vocês prestam, né? Para a área médica, para a área da saúde como um todo. Qual a rede social de vocês? Onde vocês ficam localizados aqui em Cuiabá? Perfeito. Bom, a gente já tem uma atuação aí de longa data, né, em defesa de médicos, clínicas médicas, justamente para trazer a tranquilidade que eles e a segurança que eles precisam, né, e de fato poder cuidar da saúde do paciente, né. E para quem quiser saber mais informações, eventualmente tirar dúvidas, né, a respeito do que a gente falou aqui, é só nos seguir aí no Instagram, @MNS Advogados, né? A gente fica localizado no Centro América, é o nosso escritório, próximo ao BOP, ali do lado do BOP. E a gente fica à disposição, né, para tirar qualquer dúvida que eventualmente tenha ficado, tá? E mais uma vez aqui, quero agradecer, Eu né, que agradeço. reforçar o agradecimento pelo convite e eu espero que tenha trazido algum esclarecimento, né, Com certeza. para o público. Eu quero levantar um outro ponto aqui também, doutor Marciano, é muito atuante na área tributária. Inclusive, vocês têm alguns programas, alguns recursos que vocês utilizam para a área da saúde, para a revogação de tributos, né, doutor? Exatamente, Paulo. A Na gente área tem uma médica. atuação boa na área tributária e, inclusive, voltado para as clínicas médicas, né? Atuações que a gente consegue muitas vezes reduzir a carga tributária, às vezes recuperar impostos pagos indevidamente, né? Que isso, inclusive, pode ser pauta para uma outra conversa Com nossa, certeza, né? com E eu acho que é um certeza. tema super interessante. Vamos sim. Muito obrigada pela sua participação. Espero você no dia 19/11 para celebrar conosco os avanços da saúde do nosso estado. A MNS Advogados, que é uma apoiadora
desse movimento que nós, né, criamos ano passado, um movimento de referenciamento à saúde do nosso estado. E a gente fala que para que nós possamos ter um setor da saúde fortalecido, é uma equipe multidisciplinar por trás, né, dando esse suporte, esse aporte para vocês. Então, quero agradecê-los aí pelo apoio ao nosso evento. Muito obrigada, espero vocês lá. Vocês Eu que sempre. agradeço, tá? Estaremos lá com toda Obrigada. certeza. Muito Vocês obrigado. que nos acompanharam em mais uma transmissão, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui. Ela continua através de você, que pode compartilhar e replicar esses conteúdos com amigos e familiares. Eu espero vocês aqui amanhã, nesse mesmo horário, mais uma transmissão do Dr. Cast. Até lá.